Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no Saia da Toca com Carli Coelho. E aí, gente, como de praxe, né? Eu sempre peço, se inscrevam nas minhas redes sociais, se inscrevam no Saia da Toca com Carli Coelho do YouTube, ativem o sininho para as notificações, me sigam no Saia da Toca com Carli do Instagram, porque tem muito conteúdo bom que vai ajudar você a desenvolver seu TCC. Então não vai dar bobeira, né? Tá perdendo a oportunidade. Bom, esse vídeo é o vídeo parte 2 sobre tipos de estudos epidemiológicos. Então, se você perdeu o vídeo 1, eu vou deixar a descrição aqui no card. Eu recomendo muito que você assista para você poder acompanhar o raciocínio, né, a construção de toda essa videoaula. Então, gente, tome nota de tudo e bora pro vídeo. Evoluindo, então, aqui nessa figura, né, nesse quadro, eu já falei das revisões de literatura, falei dos modelos de estudos experimentais, e agora eu estou falando dos modelos de estudos observacionais. Então, lá no início desse vídeo, eu falei de observacional analítico, observacional descritivo, dependendo, né, de acordo com a pergunta de pesquisa. E os estudos observacionais descritivos podem ser de dois tipos. Então, eles podem ser relato de caso ou séries de caso. A definição de ambos é bem parecida. Então, em ambos os estudos acontece a descrição das características de casos clínicos raros ou novos. Porém, a diferença entre eles é que, apesar de relato de caso estar escrito no singular, essa descrição das características dos casos clínicos raros pode ser de 1 até 3 indivíduos, enquanto que o de série de casos é com um grupo com mais de 3 indivíduos. Inclusive, tem um bom exemplo, né, de um estudo de série de casos de 1981, cujo autor é Gottlieb, que ele descreveu uma pneumonia rara gerada por um fungo que naquela época era chamada de pneumocystis carini em 4 indivíduos jovens e que hoje a gente conhece bem essa doença como sendo a AIDS. Ambos esses estudos têm evidência muito fraca, exatamente porque é só um estudo descritivo, né? Não tem nenhuma análise, não tem nenhuma comparação, e o número, a amostra é muito pequena. Bom, então, continuando, o estudo observacional analítico, ele pode ser estudo ecológico ou correlacional, estudo transversal e estudo longitudinal, sendo que o estudo longitudinal ele pode ser dividido entre coorte, prospectivo e retrospectivo, e caso controle, que é sempre retrospectivo. Esse estudo ecológico correlacional, apesar de eu não ter falado dele anteriormente, ter correlacionado com alguma pergunta de pesquisa, eu achei interessante colocar ele aqui por dois motivos. Primeiro, porque ele existe. Segundo, porque ele é muito parecido com o caso coorte, só que a diferença é que aqui é analisado um grupo de pessoas, como eles tiram uma média, e aqui, apesar do coorte ser um grupo de pessoas, cada um dessas pessoas são avaliadas individualmente, e isso faz uma grande diferença. Então, o estudo ecológico ou correlacional avalia a associação, tanto a exposição quanto a ocorrência de uma doença, porém num grupo de pessoa como um total. Então, eles avaliam a população mesmo, tá? O grande problema é que nesse estudo ecológico ou correlacional, como eles trabalham com uma média de população, pode ser que a mesma associação não seja observada quando as pessoas são avaliadas individualmente, como acontece aqui no coorte. Então, pode ser que esse estudo ele tenha vieses, né? Ou as famosas falácias ecológicas, ou seja, aquele resultado não reflete a realidade. Tudo bem? Nesse estudo aqui, que é o estudo transversal, como eu falei anteriormente, existe uma linha do tempo. O estudo transversal ele é importante tanto para identificar prevalência quanto diagnóstico. Então, você não acompanha indivíduos em um período de tempo.
Não, você tem uma faixa de tempo e você tira um pedaço daquela faixa de tempo e você analisa aquele tempo único ali. Então, dentro daquele tempo, você vai falar: bom, nesse período, tantas pessoas receberam um diagnóstico de X doença. Ou então, nesse período, o evento X, a doença X, apareceu em tantas pessoas, entendeu? É só uma foto do tempo, digamos assim. Já no estudo longitudinal, não. Você tem o acompanhamento desses indivíduos durante todo um período de tempo. Então, por isso que a gente chama longitudinal. E por isso que o estudo longitudinal ele é importante para avaliar a incidência, diferente da prevalência, que é avaliada no estudo transversal, ou seja, a incidência, o aparecimento de novos casos, ou fatores de risco, ou causas de doenças, tudo a gente avalia longitudinalmente, ou seja, a gente usa o tempo a favor desses estudos. Então, o estudo longitudinal do tipo coorte, quando ele é prospectivo, significa que a gente tem um grupo de pessoas agora na atualidade, pessoas sadias, e a gente vai acompanhando essa pessoa por exemplo, 2 anos, e a gente vai vendo quais desses indivíduos vão ficando doentes. Ou então a gente pode avaliar retrospectivamente. Quando a gente avalia retrospectivamente no coorte, a gente avalia lá do passado com dados prévios e a gente vem coletando esses dados do passado até o momento presente, para a gente poder ter noção de quais foram os fatores de risco que existiram no passado que podem ter desenvolvido algumas doenças que apareceram em algumas pessoas agora no presente, tá? Então, esse retrospectivo do coorte começa lá no passado e vem até o presente. O grupo caso-controle, ele é muito parecido com o coorte retrospectivo, mas ele não é a mesma coisa, existe uma grande diferença. A diferença aqui, primeiro, é que existe um grupo controle e um grupo sadio, ou seja, existem pessoas que ficaram doentes e pessoas que não ficaram doentes. E essa análise no tempo longitudinal, diferentemente do grupo coorte retrospectivo, esse caso controle, que é sempre retrospectivo, a análise começa do hoje, do presente, e ela vai sendo estudada de hoje até o passado com dados pré-existentes. Deve ter ficado confuso na cabeça de vocês, mas eu tenho uma outra figura que eu acho que vai clarear melhor. Então, por exemplo, elucidando o que eu acabei de falar, né, sobre o grupo coorte prospectivo, a análise é do presente, do hoje, até um futuro, que pode ser um mês, um ano, 2 anos, enfim, não sei. Esse grupo coorte, mais uma vez frisando porque isso é importante, é um grupo, é uma população, porém os indivíduos são analisados individualmente, tá? Então existe uma população sadia e com o passar do tempo, algumas dessas pessoas vão ser expostas a fatores de risco, outras não vão ser expostas. Dessas que foram expostas vão ficar doentes, outras não. E os não expostos, uns vão ficar doentes e outros não, tá? No coorte retrospectivo, olha a direção da seta. A análise ela começa do passado, então, através de informações pré-existentes, os pesquisadores vão avaliando do passado até o momento presente, tá? Para identificar dentro dessa população por que possivelmente algumas pessoas foram expostas e outras não, e porque algumas ficaram doentes e outras não. Tudo bem? Então, começa lá do passado e vem até o presente. Então, esse estudo é importante, por exemplo, para identificar fatores de risco. O caso controle é parecido, mas olha a direção da seta. Agora está ao contrário. Então, eu tenho uma população sadia, e dessa população sadia eu sei que algumas pessoas ficaram, né, no presente, algumas pessoas estão doentes, que são os casos, e algumas pessoas estão sadias, que são os controles.
Então, eu começo a avaliar agora, da atualidade, com dados pré-existentes, eu vou indo até um período no passado para tentar identificar qual é a possível causa que fez com que algumas pessoas ficassem doentes e outras não. Ficou claro, gente? Bom, gente, eu espero que depois dessa videoaula eu tenha ajudado a clarear a ideia de vocês com relação aos tipos de estudos metodológicos, né? Todo esse delineamento de pesquisa e que a partir de agora vocês já saibam que para procurar artigos com relação a tratamento, a prevenção, né? Vocês têm que ir atrás de estudos clínicos controlados e randomizados ou a revisões sistemáticas de estudos clínicos controlados e randomizados, porque vocês já sabem que esses estudos estão no topo da hierarquia para responder a essas perguntas de pesquisa. Do mesmo modo que eu espero, por exemplo, que ao lerem um artigo, se virem escrito ali que esse é um estudo, sei lá, transversal, por exemplo, que venha na cabeça de vocês que muito provavelmente essa pergunta de pesquisa ou está relacionada a diagnóstico ou está relacionada à prevalência. Bom, gente, se vocês tiverem dúvida, eu terei o maior prazer em ajudá-los, porém vocês têm que me seguir nas redes sociais. Então não deixem de seguir o Saia da Toca com Carli Coelho do YouTube, nem o @Saia da Toca com Carli do Instagram, porque esse é o nosso canal direto de comunicação. E além disso, né, gente, tem um monte de conteúdo bom ali já para ajudar você nessa jornada do TCC e ainda tem muito conteúdo bom vindo por aí. Te vejo no próximo vídeo. Um beijão. Até mais.